Fala aí, eu sou a Alessia, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Bem-vindo de volta e seja bem-vindo se você está aqui chegando pela primeira vez. Estamos aí, mais um vídeo da Somar para você. Estamos falando sobre o add-on Buanap. E no último vídeo, a gente já passou por diversos vídeos aí, funcionalidades do Buanap, que é um add-on do SAP Business One. E no último em específico, nós entramos na ferramenta de design de telas, e que é um assunto um pouco extenso, então vamos dividir em algumas partes aí para a gente poder absorver esse conteúdo aí de forma bem tranquila, tá bom? Bora lá? Estamos aqui no nosso querido cliente do SAP Business One, na sua versão 10, 10. já com as telas que nós paramos no último vídeo abertas, Isso tá? aí. Então, se você não sabe como eu cheguei até aqui, corre lá e dá uma olhadinha no vídeo anterior. E aqui, mano, onde a gente parou, né? Pra gente deixar todo mundo na mesma página. Nós explicamos como colocar aqui alguns campos, mover o campo de posição, Uhum. adicionar campos de usuário dentro da tela, bloquear a aba lateral dos campos de usuário. Nós mostramos a questão do redimensionamento e vários outros assuntos relacionados a essas características de posicionamento, tá? Principalmente o posicionamento por relação, né? Então eu mostrei para vocês no último vídeo que eu consigo, né? Ao criar um item aqui dentro, né? Seja ele através do menu ou manual, a gente vai fazer um manual agora bem rapidinho para a gente ver como é que faz, Uhum. mas eu consigo posicionar ele de acordo com algumas características, e é isso que eu quero trazer nesse momento. Então, eu vou abrir aqui os campos definidos pelo usuário, só para a gente poder pegar o nome de algum campo aqui, e eu vou querer pegar, por exemplo, vamos ver aqui, pegar esse campo do subgrupo, deixa eu ver se ele já está aqui. Ele já está aqui, né? Então, não, vamos pegar um outro campinho aqui. Vou pegar esse campo do assinatura. Imprimir Tá. assinatura. Qual que é a Uhum. diferença desse imprimir assinatura? Veja que no nosso caso ele é um campo do tipo caractere, ou seja, de um único caractere. Isso a gente está enxergando aqui embaixo, viu, pessoal? Então, quando eu clicar com o botão direito em cima dele, informação prática, habilitando as informações do sistema com o Bionap ativo. Se eu clicar com o botão direito em cima dele, ele vai me dar aqui, ó, copiar informações do sistema. Uhum. E aí, no imprimir assinatura aqui, ó, nós queremos copiar o nome do campo. Tá vendo aqui, ó? O Bias Kazedruk, tá? Que é Tá. o Bias? A gente tem uma live aí falando sobre ele, pessoal. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha também, corre lá. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou copiar esse campo Uhum. para já deixar ele guardado na nossa memória aqui. Vou clicar no adicionar para incluir manualmente um campo dentro da tela. Então, diferente do que a gente fez no vídeo anterior, onde eu clicava com o botão direito aqui e clicava em adicionar este campo à tela principal, nós vamos Uhum. manualmente posicionar. Então, aqui eu quero colocar imprimir assinatura, eu vou usar o mesmo nome, tá? Esse campo ele vem da tabela OITM e eu vou colar ele então aqui para nós, tá? O nome do campo. Tá. Assim que eu chegar no campo tipo de posicionamento, né? Anteriormente a gente estava posicionando eles de acordo com a orientação de um item. Então eu vinha aqui Uhum. e selecionava ele, posicionar à esquerda ou à direita e tal. Eu vou fazer um pouco diferente agora, pessoal, que é o posicionamento por pixel, tá? Como que funciona o posicionamento por pixel? Imagina que a nossa tela aqui, deixa eu pegar um MS Paint aqui rapidinho. Ó, vamos desenhar Ó, hoje, hein? das antigas, hein? É isso aí. Então a gente vai entender que é o seguinte, ó, aqui nós temos a nossa janela do SAP ali, ó, desenhadinha aqui, tal, tal, tal. Temos um menu lá em cima, Sim. né? Que está escrito o custo do item. Vou deixar ele pintadinho aqui de azul. Olha lá, beleza. E temos aqui toda a nossa área. Aí aqui embaixo a gente tem as abas que estão aqui e uma outra área aqui com os outros textos. Beleza? Então, só para a gente poder ter uma ideia aqui bem rápida da tela.
Como que funciona? Eu vou usar aqui uma indicação em vermelho agora, só para a gente poder se enxergar. Com setinha? Não, vou fazer assim. Depois, se precisar, põe a seta no final. Imagine que é o seguinte, aqui, nesse ponto aqui, ó, que eu estou riscando, não Tá. necessariamente aqui, desculpa. Logo aqui abaixo, aqui, ó, depois da nossa aba principal aqui em cima, tá vendo? Da barra da tela. Uhum. Nós temos o início da minha tela aqui, ó. Então, esse ponto aqui do comecinho, nós podemos chamar ele de, nesse sentido, de X e nesse sentido aqui, ó, de Y, né? Então, Uhum. eu tenho a altura e a esquerda da posição, tá? Vai ficar bem feio o desenho, hein, pessoal, mas o importante é vocês Não, entenderem tá o simples, é contexto, isso. né? Então, quando eu venho aqui dentro do meu posicionamento por pixel, logo à frente eu vou ter, então, as definições de esquerda, que é a minha esquerda, e eu vou ter o topo, né? Então, todo número que eu colocar ali, ele contando daqui, ele vai vir para cá. E todo número positivo que eu colocar aqui no sentido do topo, ele vai vir daqui para cá. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar o meu campo aqui, perto do número do item, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, e colocar. Vamos dizer que o campo número do item está quantos pixels? Aí, pessoal, naturalmente, a gente temos as resoluções, né? Mas a gente pode testar. Então, eu vou falar que esse campo aqui, ele vai ficar aproximadamente 200 à esquerda e 10 do topo. Então, eu quero mais ou menos colocar ele nessa posição aqui, ó, tá? Só para a gente Beleza. enxergar junto. Por hora, eu vou deixar ele como edit text, mas vai ficar um pouquinho melhor. Esse campo imprimir assinatura, ele é como se fosse um conceito de sim ou não, tá? Então, eu Uhum. poderia colocar ele como um checkbox. E aí, eu vou clicar no atualizar. Por enquanto, só até aqui, tá, gente? Ó, vou clicar no atualizar. O que vai acontecer aqui, ó? Olha lá onde ele ficou. Ele ficou Uhum. atrás aqui do número do item, tá? Tem que pôr Então, se mais eu, à esquerda. se eu colocar mais à esquerda, ó, ele vai vir mais para cá. Olha lá que bonitinho. Uhum. Tá vendo? Beleza. Então, eu coloquei o topo 10. Tá vendo que ele ficou um pouquinho para baixo? Então, eu posso voltar um pouquinho aqui, ó. Voltar 8. Aí ele já vai ficar basicamente na mesma Nossa, tá altura. bem desenhadinho mesmo. E a largura, tá vendo que a gente tem o imprimir assinatura tá cortando ali? Uhum. Por quê? Porque o tamanho dele, por padrão, se eu não me engano, é 50, né? Então eu vou colocar aqui uns 80, ele vai ficar um pouquinho maior, não, até mais, ó, do que 50. Vou colocar 150, então, só para a gente ter a ideia. Olha lá, já ficou devidamente alocado o nosso imprimir assinatura. Então, Top. nesse modelo de posicionamento por pixel, a gente especifica exatamente onde o item vai ficar. Outra informação importante. Veja, eu vou tirar aqui as informações dos campos de usuário e vou clicar no expandir. Quando eu expandir, tá vendo que esse cara permaneceu aqui, né? Uhum. Se eu minimizar, ele continuou lá. Por quê? Outra informação, eu acho que eu tenho isso num outro vídeo que eu falo sobre a UI do formulário, mas outra informação importante aqui, pessoal, é que a tela do SAP, ela é basicamente dividida em 4 áreas, tá? Então, tudo que eu posicionar dentro dessa área, quando eu expandir, imagina que a tela vai abrir para esses lados aqui, né? Uhum. A tela vai abrir para lá, ó, vai abrir para lá, para cá e para cá. Oh, facinho de ver, né? Então aqui, tudo que tiver nessa posição vai subir junto para cá, tudo que tiver nessa posição vai subir junto para lá e para a direita. Então ela vai vir para esses sentidos aqui, tá vendo? Então,
olha só que interessante. Se eu jogar o imprimir assinatura da metade da tela para lá, e aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos colocar com 600, né? Ele vai vir mais para cá, ó. Já veio pro canto perto do item. Tá Uhum, vendo? Se eu certo. expandir agora, ó. Tá vendo que ele veio para cá também? Ajustou. Uhum. Ajustou. Se eu diminuir, voltou. Tá vendo? Interessante. Então, eu preciso ter ciência, né? Por quê? Se o meu item estiver ficando mais para o lado do meio e a minha intenção é que ele permaneça próximo ao campo do número do item, por exemplo, ele não vai ficar se ele estiver passando da metade da tela para a direita, tá? Aí ele vai puxar para o lado. Então, tudo isso a gente tem que lembrar no momento em que a gente está Bem construindo aí. detalhista, né? Bem analítico aí. Pra ficar um Isso. trabalho bonito, né? No fim. É, aí às vezes o pessoal fala, nossa, Alisson, mas olha, o imprimir podia ficar aqui e o campo do item podia ficar do tamanho do cara de baixo, né? Então, se eu quiser, eu poderia adicionar aqui, ó, agora eu fazendo outro manual, ó, copiar, ID, eu vou adicionar aqui, ó, esse campo, e eu vou chamar ele de código do item, ó, código do item. Eu não vou mexer no posicionamento dele, eu Uhum. quero que a largura dele seja de 300. Olha lá. E aí, esse carinha aqui, que a gente colocou 300, a gente vai fazer ele crescer para 450 para ele ficar um pouquinho mais pro lado e ficar ali, ó, mais pertinho do outro. Olha, eu tô começando a acertar os pixels já, né? Já vai pegando a prática aqui, né? Para fazer uma tela toda customizada, já vai ficar dentro de todos os parâmetros aí. Isso. Então, veja, eu consigo mexer também nos campos nativos do SAP. Outra coisa, Uhum. cara, o campo do item tá pequeno aqui, eu acho que valeria aumentar, né? Você poderia vir aqui e colocar uma altura, por exemplo, de 30. Ele vai aumentar a altura da caixa. Então você consegue mexer em várias outras informações, né, de dentro do layout, né, com base Certo. nas características aqui do sistema. Eu vou desabilitar esse cara aqui para ele voltar. Só que lembrando, quando eu desabilito, ele não vai voltar imediatamente. Eu tenho que fechar a tela E abrir de e novo. abrir novamente. A não ser que eu remanipulasse o item para o tamanho nativo. Aí ele obedeceria. Mas como eu estou só desabilitando a função, ele vai ignorar esse atributo aqui. Então ele vai acabar não mexendo. Ok, Alisson. Então a gente falou do posicionamento por pixel. Eu Uhum. falei do tipo checkbox, né? Eu citei rapidamente alguns tipos no outro vídeo também. E aqui na frente eu tenho mostrar no painel, que também foi um outro ponto que a gente já deixou claro no vídeo anterior. Mas o que eu queria trazer para vocês um pouquinho mais para frente aqui, ó, tá? É, por exemplo, peso bruto. Então tá aqui dados de compra. Tá vendo aqui, ó, que meu peso bruto tá exatamente alinhado, né, com as caixinhas de cima. Porém, se eu quisesse aumentar o espaço do texto aqui, ó, eu poderia. Então, além de eu mexer no posicionamento desse cara, eu posso mexer no tamanho com que o texto pode chegar. E aí Uhum. você vai trabalhando isso, mais uma vez, né, como você mesmo comentou, para deixar a tela o mais homogênea possível, né? Visualmente bonita. Outro ponto. No SAP, quando você cria campos de usuário, a gente pode relacionar esse campo de usuário com outro tipo de cadastro. Então, imagine que nós criamos um campo lá do tipo cadastro do item, certo? Tá. Só que por algum motivo, eu também eu não quis fazer isso. Eu acabei criando o campo, ele não é relacionado a um objeto do SAP diretamente pelo banco de dados. Exemplo, pedido de venda. Então, ou o último pedido de compra que eu comprei um determinado item, né? Então, eu vou pegar um item aqui, ó. Por exemplo, MP001. Deixa eu ver esse cara aqui, ó. Aí, dentro do campo aqui, ó, grupo de material, por exemplo,
eu quero colocar o... Pode ser o fornecedor? Eu vou usar um fornecedor só para facilitar. Vou pegar aqui o fornecedor LaserCom e vou colocar esse cara aqui dentro, tá? Então eu vou gravar essa informação. Opa, faltou o nome estrangeiro aqui, ó. Matéria-prima. É obrigatório. É isso aí, a gente definiu o grupo de itens também, não pode ser esse, tem que ser outro. É, os Vamos campinhos em colocar lilás aí. isso, vamos colocar como itens vídeos. Não, ok, atualizar. Beleza. Então, o que acontece? Esse campo aqui, ele não tem absolutamente nada relacionado ao parceiro de negócio quando ele foi criado, mas durante o nosso processo a gente está colocando uma informação aqui que tem relação com um cadastro ou com algum objeto de sistema, tá? Então, o que eu consigo fazer dentro do Bionap? Eu posso dizer que esse campo grupo de material, ele tem uma seta laranja relacionado Caramba. ao parceiro de negócio, tá? Quando eu fizer isso, se o campo estiver preenchido, né? Então vamos fechar a tela aqui de novo. Tal, cadastro do parceiro, não, esse cadastro do item. Ó. Pá, pá, pá. Vou pegar o item que eu fiz, é o MP, né, que eu peguei. MP001. Vou vir aqui na aba somar, olha lá a setinha. Sim. E aí, sem programar nada, pessoal. A gente só referenciou a seta laranja com parceiro de negócio. Se eu clicar na setinha agora, o Bionap já entendeu que, Que como é aquele aquele. campo tem a informação que é a chave do parceiro de negócio, que é o código, né? Obrigatoriamente eu preciso fazer isso. Ele vai conseguir utilizar essa seta para abrir o cadastro parceiro, abrir qualquer outro documento do sistema, né? Então, para quem já tem diversos campos que relacionam, eu consigo fazer. Posso abrir telas de usuário, posso abrir cadastro de item, outros documentos, né? Se eu tiver o BIAS, posso abrir telas do BIAS e eu tenho a opção do personalizado, que daí, né, como a gente tem a função universal aqui em cima, ó, eu posso colocar o personalizado aqui. O que vai acontecer? O personalizado aqui, a seta fica sem função, tá vendo? Tá. Aí, qual que é o detalhe da seta ali, ó? Eu tenho o nome dela, que é o Boy12, Certo. tá? Então, eu posso criar uma validação ao pressionar. Só que isso vai ficar para um outro vídeo. Tá? Top. Tá? Então, assim, eu posso incluir a seta laranja relacionada ao campo, porém, eu determino o que essa seta vai fazer de outra maneira, né? Através da programação ali do sistema de validação, tá? Outra coisa, eu tenho, por exemplo, tá vendo que esse campo ele não tem nenhuma consulta formatada, nada, né? Voltando ele para nossa questão do parceiro de negócio, ó, eu também poderia falar que o choose from list dele também é parceiro de negócio. O que vai mudar aqui, ó? Quando a gente clicar no campo, vamos abrir a tela e entrar de novo. Lembrando que algumas mudanças a gente precisa fazer isso. Vou voltar aqui no somar, grupo de material, olha lá. Tá vendo? Parece a Vou, listagem. vou selecionar. Daí ele reclamou de Nome novo. estrangeiro e grupo Ah, de não. item, por É que eu favor. peguei o item errado. Tá Ah, vendo? sim. Então, um campo que não estava criado relacionado a parceiro de negócio, a gente colocou a opção de seleção de parceiro de negócio e colocamos a seta laranja para carregar automaticamente o cadastro parceiro. Você vê as vantagens, né? Então, isso agiliza muito a readequação de alguns processos que às vezes você criou e não era aquilo que você queria. Outra informação interessante, tá? Eu tenho como no Choose from List Condition
No momento em que eu estou selecionando ele, eu posso mudar as informações ou criar uma decisão, né? Então, eu só quero que sejam os clientes, ou somente os fornecedores, ou somente os leads, tá vendo? Então, além de ter somente o Choose From List de parceiro, por quê? Se eu estou na tela de pedido de compra, o SAP só traz os parceiros de negócios do fornecedor, né? Uhum. Então, se eu estou relacionando o Choose From List a um campo de usuário dentro de alguma outra funcionalidade, para o padrão do SAP, ele só vai buscar os parceiros. Sim. Por aqui você consegue condicionar, né, outras opções, tá? Isso aqui é bem avançado aí, tá, pessoal? É Uhum. quando realmente precisa de um negócio muito fino no ajuste. Chegando um pouquinho mais para frente aqui, essa é uma outra parte que eu gosto bastante, tá? Que são as definições dos campos, se eles são usáveis ou não, né? Eu posso alterar, eu posso mexer nele, eu posso incluir informação. Em que estado do processo, né? Em que modo do processo? No modo adicionar, no modo OK ou no modo procurar? Se eu desmarcar aqui no modo OK, ó, o que que vai acontecer? Meu documento, né? Vou vir aqui, estoque, cadastro do item, sim. Vou lá, MP001. Se eu vir aqui na aba, tá disponível para usar. Se eu encontrar o item, locou, não consigo usar, mexer. Uhum. Se eu for pesquisar, eu consigo usar. Se eu for adicionar, eu consigo usar, né? E se eu estiver com o cadastro, mais uma vez, né? Só para poder reforçar, ele não vai permitir editar esse campo. Então, eu consigo determinar, né, em quais modos de tela esse campo é selecionável pelo usuário. E daí, utilizando as regras aqui, né, de incluir e excluir, eu consigo ter layouts diferentes da tela para usuários Diferente. distintos Uhum. e eu conseguir criar fluxos bem ainda Dinâmicos, mais né? dinâmicos, né? Porque eu poderia simplesmente fazer o seguinte, com base no, aí eu vou, como eu falei, aí eu vai por um negócio bem extremo, tá, pessoal? Mas com base no item que eu estou abrindo a tela do cadastro, eu posso disparar a função que usa esse designer de telas e assim eu vou trabalhar para cá ou para lá, né? Uhum. São inúmeras opções. Aqui também, ó, eu tenho como converter, por exemplo, o campo grupo de material, quero converter em senha, né? Daí o sistema vai trocar a informação ali para caracteres de senha. Mais uma vez, né, abrir, porque isso é uma característica de Estrutural ali. renderização do campo, né? Então, dados aqui, olha lá, ele já não mostra a informação, tá vendo? Uhum. Então, qual que é a outra dinâmica que eu já utilizei? Eu mantenho os campos em tela para não ficar muito diferente, só que quando eu duplicar o meu cadastro aqui, eu marco como senha todos os campos que aquele usuário não pode ver a informação. Ele permanece na tela, mas está em modo senha, então ele não consegue consultar a informação que está ali dentro, né? Tá vendo? Você põe o mouse em cima, fica lá, asterisco, 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 Uhum. tá? Só sabe que tem informação, mas não o que é. Isso, exatamente. E aí, outra coisa interessante, alterar afeta o form mode, né? O que que significa isso? Se eu estou aqui no grupo de material, deixa eu tirar o modo 100 aqui. Vamos continuar nesse campo porque aí facilita o olhar de todos, né? Se eu estou aqui na minha tela, e aí eu falo para você o seguinte, mano, toda vez que eu entro nessa tela, esse campo aqui, vamos dizer que ele busque alguma informação, ele rode uma consulta formatada, eu posso fazer isso através do meu NAP. Só que essa informação ela vai ser alterada na tela. Uhum. Mas eu não quero que o SAP critique falando que eu preciso salvar, né? Então, teoricamente, eu tenho como utilizar uma opção aqui chamada afetar o form mode.
né? Então, em teoria, se eu alterar a informação nesse campo, ó, vou pegar aqui o C. Ah, é que no caso o campo está relacionado a um campo da base, né? Então, por esse motivo, quando modificou, ele realmente pediu. Eu vou tirar aqui, ó, só para você ter uma ideia do que eu estou querendo falar. Eu posso pegar campo que eu não uso ele no banco de dados, mas ele está posicionado na tela, né? Então tá Tá. aqui, MP00. Tá aqui a minha somar. Escrevi, ó. Tá vendo que não saiu do ok ali embaixo, apesar de eu alterar as Uhum. informações, né? Então eu posso ter campos que a gente vai popular eles na tela com informação, como se fosse um relatório, como se fosse uma visão quantitativa do item, alguns dados resumidos. Então eu vou colocar informações nesses campos na tela, mas eu não quero que essas alterações de informação indiquem para o SAP que eu estou alterando o registro. Uhum. Entendeu? Então eu consigo trocar, né, o comportamento desse campo aqui nesse afetar form mode. Justificar à direita, suprimir zero se for campo zero, estilo do texto, daí começam as brincadeiras, né? Ah, eu quero que o texto seja sombreado, eu quero que o texto tenha a cor azul com fundo preto, né? O tamanho da fonte vai ser 35, e aí você vai alterando ali as características, ó, olha lá, o Olha só. campo, né? Nossa, vai até o mínimo detalhe, né, do desenho da tela mesmo. Aham. Deixa eu ver aqui. Olha lá, tá vendo? Show de bola. Valor desmarcado e valor marcado. Quando que isso se aplica, mano? Valor desmarcado, valor Isso. marcado. Não faço ideia. Quando nós criamos o campo do tipo checkbox, aqui em Tá? primeira assinatura, a gente não especificou que valor que o SAP tem Que que ele vem considerar. preenchido. Seria isso? Isso, exato. Então, quando eu falar assim, Hum, o desmarcado é N e o marcado é J. Aí você fala assim, quê? Por que J, Alisson? O campo que a gente usou aqui é um campo referenciado ao BIAS, e a maioria dos campos do BIAS são em alemão, e o sim ou não é J ou N. Então é importante colocar a informação correta. Não é uhum. só YN ou 01, né? Vai depender do campo e do que ele exige para execução dos processos, tá? Tab item tem o mesmo tamanho de quem, né? Tem a mesma altura, a mesma largura. Se ele participa de um grupo de componentes, né? Eu posso colocar todo mundo dentro de um conceito de grupo. Quando eu tenho um Golden Arrow Object, eu posso especificar outro, né? Além do personalizado ali. E aqui no final nós temos o campo categoria, que eu acho que eu falei dele bem rapidamente também, para a gente, quando a gente está construindo uma função, o próprio Boyon sugere que você crie uma categoria para aquilo que está sendo desenvolvido e relacione em todos os lugares a categoria. Dessa forma, você consegue fazer um relatório do que está envolvido naquela categoria para gerar pacotes de instalação, tá? Então, assim, passamos basicamente por todos os campos aqui do processo de design de telas, né? Eu acho que deu para cumprir aí o nosso objetivo. Aqui em cima, basicamente, é as mesmas coisas, né? Uhum. O maior detalhe está aqui embaixo, tá? Foram exemplos práticos. A ideia agora é a gente partir para a próxima fase, que é começar a manipular essas informações através de macro e ir para a nossa querida função universal e sistemas de validação. É isso aí, pessoal. E se ficou alguma dúvida para você ou você tem algum ponto que você gostaria que a gente aprofundasse mais, tem maior curiosidade, não deixe de comentar esse vídeo e deixar um like também aí no geral para poder apoiar o engajamento do canal. Beleza? É isso. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.